Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que hoje eu estou aqui a pedido dos nossos amigos da Casa Mestre de Amor para falar sobre algum tema, né, fazer uma pequena explanação. E hoje eu escolhi o tema prece, que eu acho que é um tema muito importante e o qual a gente não deve esquecer nunca, né, desse momento de oração, de que a gente está ligado a Deus. Então, nada melhor, né, para a gente iniciar essa explanação do que fazendo uma oração. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todo o amparo, a proteção que sempre recebemos. Pedimos também a proteção para esses nossos amigos da Messe de Amor, que sempre nos acolhem com tanto carinho, com tanto cuidado. A cada um dos seus trabalhadores, tantos da diretoria, os que cuidam da sopa, da evangelização, da limpeza, de cada detalhe, para que todos recebam o amparo e a proteção. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Então, eu escolhi a prece porque eu acho que é um tema o qual a gente nunca deve esquecer. A gente tem que sempre estar ligado, né, a Deus. E a maior e melhor forma de fazermos isso seria através da oração. Então, nesse momento, né, ainda mais agora, nesse momento que a gente tem passado, a gente sabe que a espiritualidade tem pedido muito para que a gente peça ajuda, que a gente ajude o nosso planeta com orações, com bons pensamentos, com boas energias. Porque está tudo tão pesado, tão carregado, que o fato que cada um, né, podendo fazer a sua parte com bons pensamentos, boas energias, né, isso ajuda no todo. E a prece, a gente sabe que ela é muito importante para o ser humano. Por quê? Porque ela faz com que a gente crie como se fosse um campo de proteção, né? A gente fica protegido. Não só nós que estamos orando, mas aquelas pessoas que estão à nossa volta também se beneficiam através da oração. Como que isso acontece? Digamos que eu, no meu trabalho, chego toda manhã lá e faço uma oração e peço por toda a equipe. É claro que isso vai ser benéfico para a nossa equipe, para o nosso trabalho, né? Porque está formando um campo de proteção, de boas energias para todos nós. Então, a oração, ela sempre se expande, ela não atinge só aquela pessoa que está fazendo a oração, né? Ela abrange a todos. Se eu faço no meu lar, eu vou estar auxiliando a todos que moram comigo, mas também aqueles que moram próximo, os meus vizinhos, né? Todos estão recebendo porque emana aquela boa energia. E a gente sabe também que a oração, ela também funciona como aquele momento de intuição, de inspiração. Quantos de nós já não passamos por aquele momento de eu vou fazer isso porque eu preciso, e daqui a pouquinho você para, pensa, opa, acho que eu não vou fazer assim. É como se fosse aquela voz, né, dizendo não, não faça assim, não vai ser bom para você nesse momento. Então, quando eu faço aquela minha oração toda manhã pedindo a Deus que me proteja, né, que o meu mentor esteja sempre ao meu lado, me guiando, me intuindo, é claro que no momento que eu precise de ajuda, isso vai ocorrer. Então, quantas vezes a gente às vezes levanta, né, faz a nossa oração e perde o ônibus, o pneu do carro fura, no trajeto tinha um imprevisto, tive que mudar de trajeto, tudo parece que aconteceu errado. E eu penso assim, nossa, mas eu fiz oração e parece que tudo deu errado. Não, deu certo. A gente deve pensar de uma forma diferente, deu certo. Porque talvez aquele minuto a mais que eu ia ter ali se não furasse o pneu ou se eu não perdesse o ônibus, né, se o trajeto tivesse tudo ok, para frente poderia acontecer alguma coisa comigo.
né? Eu poderia me acidentar para frente, ou chegar num momento que não seria oportuno no meu local de trabalho, de estudo, aonde for, né? Então, valeu a pena a oração que eu fiz, sim. Foi ela que me protegeu, foi ela que fez que aqueles acontecimentos ocorressem para que eu não chegasse naquele momento, né, no momento que eu sempre, que é o correto de eu chegar, né, para que eu evitasse um outro mal. Então, a oração, ela é eficiente sempre, né, e a gente deve também ouvir a nossa intuição, né, ela sempre, quando a gente tá ligado a Deus, tá tentando melhorar, fazendo sempre o melhor possível, não só para mim, mas como para os outros, né? Porque a gente tem que pensar no nosso melhoramento, né? Mas assim, como que a gente coloca isso em prática, fazendo bem para o outro, né? Então, se eu tô fazendo todo o bem que eu posso, eu tenho conhecimento, sei que sempre que é possível eu faço algo. Então, quando vem aquela intuição, né, eu sempre estou ligada na oração, o que eu devo fazer? Levar essa intuição a sério, porque ela é importante, né? Às vezes é aquele aviso que a gente precisa, né, para evitar um mal maior, tá? E qual que seria a maneira correta da gente orar? Existe uma maneira correta? Se a gente for ver, existem muitas pessoas que têm a necessidade de estar em algum local para fazer uma oração, né, de irem até uma igreja, um templo, aonde for, né, para fazer essa oração. Mas se a gente pensar, o momento da oração, ela tem que ser aquele momento, né, de tranquilidade, né, meu e com Deus naquele momento, né? Então eu vou fazer aquela oração, não importa o local. Eu posso estar no meu quarto, né, na minha casa, ou naquele momento que eu estou preparando o alimento para os meus filhos, no trajeto para o trabalho, dentro do ônibus, no trânsito, não importa o local. O que importa é a sinceridade com a qual eu utilizo as minhas palavras. A simplicidade com qual eu uso as minhas palavras. Eu não preciso usar belas palavras, um vocabulário exemplar, né? Com palavras difíceis. Porque isso não é isso que agrada a Deus. O que agrada é a nossa sinceridade, é o nosso amor, né? E ele vai entender aquilo, né? Então, se a gente faz aquela oração com fé, a gente está passando por uma dificuldade naquele momento, a gente pede com muita, com aquele calor, né, aquela emoção, toda aquela, né, tudo aquilo que eu acredito, toda aquela fé que eu tenho em Deus, e eu peço para Ele, por favor, me ajuda, né? Então, não precisa eu falar 1000 palavras, às vezes a forma como eu falar só um por favor, Deus, me ajude, me guie, me oriente, aquilo vale muito mais do que tantas palavras bonitas, né? E não tem necessidade da gente estar num local específico. É bom a gente ir? Sim, claro que é. A gente precisa muitas vezes ir até a nossa igreja, a casa espírita, um templo, aonde for, cada um tem a sua religião, né? Então a gente tem essa necessidade até mesmo para estudos, né? E é bom fazer isso. Mas o momento da oração, aquela oração diária, né, o qual os espíritos ainda sugerem que a gente tem que fazer isso se tornar normal no nosso dia a dia, né, ter a oração como algo igual a levantar, fazer a minha higiene, tomar um café, almoçar. A oração também tem que ser assim, fazer parte do meu cotidiano. Certo? Então, e o local onde eu vou fazer não importa, desde que a minha oração seja feita com amor, com respeito. Tem até uma passagem aqui do Evangelho, capítulo 26, Pedi e obtereis. Diz que nosso Pai sabe do que temos necessidade, antes mesmo de pedirmos. Sim, e Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa. Mas tem pessoas que olham assim e falam, viu, Deus sabe, então não adianta eu pedir.
está se enganando. A gente pode e deve pedir. Por quê? Porque nós temos os nossos merecimentos também. À medida que eu estou trabalhando, estudando a doutrina, me esforçando para ser uma pessoa melhor a cada dia, eu tenho merecimento. Então, às vezes eu peço, ó Deus, me ajuda em tal situação, né? Ou ameniza a minha dor, neste caso que eu estou passando agora, por exemplo, um caso de saúde. Às vezes ele poderia se agravar mais, mas eu tenho esse merecimento e eu pedi com tanto amor, com tanta sinceridade e humildade, que a minha oração pode ser atendida. Sim, com certeza. Então, quando fala assim, nosso Pai sabe do que temos necessidade, sim, Ele sabe. E Ele sabe o que é melhor. Então, muitas vezes a nossa oração, a gente pode pedir, e se a gente não tiver esse pedido aceito, é porque ele não ia ser bom para nós naquele momento. Justamente porque Deus sabe. Mas se aquele pedido deu certo, ou ele ficou, pelo menos amenizou aquela situação a qual eu estava passando, é sinal de que eu fui ouvida e que eu tinha esse merecimento. Então, nós podemos pedir sempre que sentimos necessidade. Mas a gente deve só pedir? Não. A gente também deve agradecer e nunca esquecer disso. Porque muitas vezes a gente só lembra de pedir quando a gente está com problema. A gente só lembra de orar quando está com o problema. Depois, quando a situação amenizou, né, a poeira baixou, tudo resolvido, tá tudo bonitinho, respira aliviado, segue a vida e esquece da oração. Então a gente tem que pensar, se eu pedir, né, e tudo deu certo, né, os problemas melhoraram, ótimo, agora é o momento de eu agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos que me intuíram, que me auxiliaram naquele período. Agradecer pela saúde que eu tenho, pela saúde dos meus filhos, pelo lar, pelo agasalho, pela saúde. A gente deve agradecer isso sempre. Tem pessoas que falam assim, na questão de pedir, né? Mas eu não posso ficar pedindo muita coisa para Deus ou pedir coisas materiais. Mas é errado, às vezes, eu querer pedir a Deus um trabalho digno para que eu possa dar o sustento para minha família? Eu estou errada nisso? Não, eu posso pedir. Né? Eu só não posso esquecer de que se esse meu pedido for atendido, eu não posso esquecer de agradecer. Ó Deus, muito obrigada. Eu pedi tanto por um trabalho, o qual eu pudesse manter o meu lar, dar o alimento para os meus filhos, por eu poder ter dado uma moradia digna a eles, né? E eu fui atendido. Agora eu agradeço por isso. Né? Então a gente não pode esquecer disso. Pedir, mas agradecer. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Que às vezes as nossas orações elas são ouvidas. E a gente sabe que em todo local, principalmente nas igrejas, nas casas espíritas, nos templos, vai ter uma equipe de espíritos, de mentores, que estão ouvindo as nossas orações. Então, tudo que a gente pede, alguém está ouvindo. Né? E a gente vai, como se aquilo ele fosse filtrado, né? E fosse analisado se a gente pode ou não, né? Ter aquilo que a gente está pedindo. Mas assim, quando a gente pede, tem que ter muito critério, né, no que a gente vai pedir. Porque tem pessoas que falam assim, não adianta eu pedir nada para Deus, já pedi tanto para ganhar na Mega Sena acumulada e nunca deu certo. Mas será que esse meu pedido ia ser benéfico para mim? Será que ele não ia me comprometer mais? Né? Será que eu não ia aumentar os meus débitos? Porque quando a pessoa fala, eu quero ter dinheiro para ajudar os outros.
Mas a gente vê tantas pessoas que têm tanto dinheiro, né, e acabam não ajudando as pessoas e acabam se comprometendo mais. Então a gente tem que ter muito critério nisso, né? Então, se eu não ganhei aquilo, é porque não era bom para mim. Se eu ganhei, tudo bem, então vamos investir, vamos auxiliar de forma correta, não esquecendo da onde eu vim, esquecendo as minhas origens, né? E quando eu pedia lá atrás, qual era a intenção, né? Se era para realmente ajudar, então vamos lá, vamos seguir em frente, vamos fazer né? Vamos cumprir o objetivo, que era realmente auxiliar. No capítulo 26 do Evangelho fala ali sobre as preces pagas. Então, o que a gente entende nesse capítulo? Deus não vende benefícios, né? Então, não é uma troca. Deus, eu vou fazer tal coisa, mas eu quero tal coisa em troca, né? Ou me ajuda nisso que eu vou fazer isso. Não é troca, né? A gente não pode esquecer isso, né? Então, Deus nunca vende benefícios. E o que a gente pode entender? Que a nossa prece ela tem que ser um ato de caridade, né? Para Deus é isso também, né? E a gente tem que saber, para o Espiritismo, né? O que a gente precisa? Ser caridoso, sempre. Então, na oração, na nossa prece, também. Então, por exemplo, quando a gente faz as promessas, né? Não julgando, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm esse costume e têm essa necessidade. Não é julgamento, de forma alguma. Mas por que a gente não inverter essa situação? Então, eu fiz uma promessa, então, se isso, né, esse meu pedido der certo, eu vou acender tantas velas. Por que não trocar o dinheiro que eu ia gastar com as velas para comprar o pão para aquela pessoa que sempre dorme ali na rua, perto do meu trabalho? Por que não aquele dinheiro que eu ia gastar com a vela, comprar o café da manhã para que ele tenha forças para levantar e talvez buscar uma oportunidade? Ou através da penitência, né? Então eu faço a minha oração e peço a Deus ali, se aquilo que eu estou pedindo der certo, eu vou subir a escadaria de algum local, eu vou carregar uma cruz muito pesada. Porque eu não posso inverter isso e assim eu vou auxiliar aquela família pela qual passou, a casa foi alvo talvez de um vendaval, de uma enchente. Por que eu não posso auxiliar dessa forma? Talvez tenha muito mais mérito, porque eu não estou pensando só em mim. Eu vou fazer a minha penitência. Não, eu pedi uma ajuda, mas eu vou estar auxiliando outras pessoas, as quais estão passando por muitas dificuldades, as quais talvez se eu passasse, eu ia, né, implorar a Deus por uma família, por uma pessoa que viesse ali me ajudar. Então talvez essa questão das promessas, a gente rever, né, a troca, não que seja um caso, né, para o espiritismo, né, a gente não coloca a questão de fazer essa troca, mas pensar sempre no bem do outro, né? Então, se eu realmente for fazer, que pelo menos eu cumpra, mas se eu puder reverter isso e auxiliar alguém, né, fazer essa caridade por alguém de forma sincera, né? Não, eu vou fazer isso porque talvez seja melhor para ele, para mim, e talvez dê certo o meu pedido. Não. Sinceridade, amor, com carinho, né? Sempre isso. Tem até uma passagem aqui do Evangelho que eu acho importante aqui, ó. Também onde fala sobre o pedir e obtereis. Jesus definiu claramente a qualidade da prece. Quando orardes, diz ele,
Não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Que é aquela passagem, né, em que o publicano está no templo lá e ele não tem nem coragem de erguer os olhos para fazer o pedido e faz com muita simplicidade. Porém, o orgulho, o fariseu, está lá bem vestido e falando: ó Deus, muito obrigada por eu não ser pecador como os outros, né? Então ele estava, né, se exaltando, estava todo orgulhoso. E não é essa a questão, né? E outra questão muito importante aqui, perdoai-lhe. Qual é a oração que todos nós fazemos? É o Pai Nosso. E qual é aquela passagem do Pai Nosso que fala? Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, uma prece ser agradável a Deus, o que eu devo fazer? Perdoar. Porque não adianta eu fazer aquela oração linda, maravilhosa, mas eu não estou mais falando com o meu marido. Eu briguei com os meus irmãos, com os meus pais eu já não tenho mais contato, no trabalho eu não me dou bem com ninguém. Qual o objetivo de eu orar? Se em todo local eu consigo criar um atrito. É esse o objetivo da oração? Não. Aquela oração que agrada a Deus é aquela humilde, sincera e que mostra que a gente está tentando melhorar. E qual é a forma de tentar melhorar? Perdoando. O perdoar já é um grande passo. Ah, mas eu não consigo. Tenta. Tenta pelo menos melhorar a situação, né? Eu não estava conversando com a pessoa. Procura. Fala, ó, tá difícil para mim no momento, né? Mas vamos tentar melhorar essa situação. Pode ter certeza que no momento que você for fazer uma oração, essa tua atitude de procurar aquela pessoa a qual você estava ofendido vai ter um valor imenso. Ah, mas eu briguei com meu marido. Tenta resolver a questão. Ah, mas é que aqui tá difícil. Senta com calma, respira fundo e conversa. Parece que tira um peso e a tua oração fica muito mais leve. Não é quando a gente tá assim, parece que tá tranquilo e faz uma oração, não parece que a gente tem mais força, que a gente fica leve, parece que o dia tá mais bonito, o sol tá mais forte. Ah, mas tá chovendo, mas a chuva tá trazendo aquele cheirinho gostoso de terra molhada. Parece que a gente enxerga tudo com outros olhos. A gente fica muito mais leve, muito mais feliz. Porque o que nós temos, né, de importante agora aqui na Terra é crescer, progredir, corrigir todos os nossos defeitos, as coisas que a gente traz do passado. Então, aquela pessoa que está ali do nosso lado, que eu não consigo muitas vezes conviver, eu pedi para estar com ela ali. Eu pedi para passar por todas essas questões. E o que eu devo fazer se eu não consigo? Fazer uma oração. E sabe qual é a oração que sempre, 100% das vezes é atendida? Quando a gente pede, Deus, me dê força. Tá difícil passar por esse momento. Deus, me ajude que eu tenha coragem de fazer aquilo que eu preciso fazer. Me dê fé, não deixe eu desistir.
pode ter certeza, essa oração vai ser atendida. Porque quando a gente pede com humildade, com respeito, com fé, algo que vai nos melhorar, com certeza vai ser atendido. E ter força, ter fé, ter coragem para ajudar, para progredir, para melhorar, para ter um crescimento moral, com certeza a nossa oração vai ser atendida. E como que a gente pode também no dia a dia influenciar de forma positiva, não só a mim, mas o meu lar? Quantos de nós espíritas aqui que estão ouvindo agora, que fazem o evangelho no lar? Nossa, eu não faço. Com certeza alguém está pensando. Mas é importante? Sim, é extremamente importante. Porque nós, no meu caso como mãe, eu estou dando exemplo para os meus filhos. E eu lembro, eu pequenininha, já com os meus pais, fazendo o evangelho. Quando eu me tornei mãe, né, a partir do momento que eu casei, que eu constituí a minha família, eu e meu esposo começamos a fazer o evangelho. Os nossos filhos nasceram e eles já fazem parte do evangelho. Mas para que isso? O evangelho é aquele momento em que você lê uma passagem do evangelho, de mais algum outro livro ao qual você gosta, de mensagens, você discute sobre aquilo, você está aprendendo, você está junto com aqueles os quais você ama e melhorando o ambiente, purificando o seu ambiente. Então, isso é muito importante. Eu lembro até uma vez, uma criança na evangelização comentou comigo, né, quando eu questionei se eles faziam o evangelho, ele falou assim, eu queria, mas eu chamo, mas meus pais não vêm. Então eu penso assim, aonde que está o erro nessa hora? É os pais que dão o exemplo. Então a criança queria fazer. Né? Ele aprende lá na aulinha da evangelização que precisa fazer o evangelho. Mas em casa não era feito. Os pais, hoje não dá, hoje eu vou sair, hoje eu cheguei mais tarde do trabalho. Né? Acabam não colocando aquilo na rotina da casa. E o evangelho é necessário. É importantíssimo que você crie um dia, um horário, né? Uma vez na semana, para que você sente com todos da casa e faça o evangelho. Mas é que tal pessoa ali da minha casa não aceita o espiritismo. Algum outro aceita? Senta com aqueles. Não, nenhum aceita. Então senta você sozinho. Leia você com calma o evangelho, né? Leia uma mensagem, tente entender e faça a sua oração. Crie esse hábito, essa rotina de escolher aquele dia, aquele horário para você fazer isso. Você vai ver o quanto vai melhorar, o quanto vai mudar. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês, né, para todos nós, a importância da prece, que Deus sempre está nos ouvindo e a gente nunca está sozinho. Sempre somos ouvidos, sempre somos atendidos, dentro da nossa necessidade e dentro do nosso merecimento. Um grande abraço, um bom dia a todos, fiquem com Deus e até a próxima.